Daniel Monteiro, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, foi empossado em dezembro, está há pouco mais de 2 meses oficialmente no cargo. Muito obrigada por estar connosco na tarde desportiva da Antena 1. Definiu 5 prioridades políticas para a legislatura que se aproxima e vou passar a enumerá-las. A criação de um plano estratégico para a década, um novo modelo de financiamento do desporto nacional, mais educação física no primeiro ciclo de escolaridade, ainda mais desporto no serviço público de rádio e televisão e uma criação do Ministério de Desporto. Daniel, começamos pelo primeiro ponto. Diz que o setor tem de ser avaliado a médio e a longo prazo e por isso definiu um horizonte temporal para a década. Se daqui a 10 anos houver mais praticantes formais e informais e mais competitividade internacional dos atletas portugueses, os principais objetivos terão sido cumpridos? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Diria que sim, é precisamente para isso que apresentámos estas 5 prioridades. E o nosso desporto tem, de facto, esses 2 grandes objetivos. Aumentar, por um lado, o número de praticantes e, por outro, aumentar a nossa competitividade internacional. E por isso é que decidimos claramente que é fundamental que o próximo governo articule com o movimento associativo desportivo, com as federações, com os clubes, com o setor no geral, articule e defina claramente quais é que são as metas, quais são os objetivos, quais são as reformas e um plano de ação concreto, com recursos e meios financeiros, para poder concretizar esse plano de ação e que se comprometa, no fundo, que crie um compromisso com o setor, quais é que são, de facto, os grandes objetivos que tem, quer para a legislatura e pensando também a médio e longo prazo para a década. É precisamente por isso que entendemos que é fundamental que nos primeiros 100 dias de mandato o próximo governo diga o que vem e assuma claramente um compromisso com o setor do desporto. E já lá vamos a isso, mas olhando agora ao modelo de financiamento, vamos a dados. Quando apresentou publicamente estas prioridades, explicou que o país investe neste momento cerca de 40 euros por habitante no desporto, o que, feitas as contas, prefaz menos 73 euros do que a média europeia. Diz mesmo que o desporto nacional está em modo de sobrevivência, até porque o maior financiador passa pelas receitas das apostas dos portugueses em jogos de sorte ou azar da Santa Casa da Misericórdia. O que é que propõe para que haja mais investimento no desporto? É importante que todos nós percebamos que com as receitas do passado dificilmente ou de forma impossível teremos resultados diferentes. As receitas do passado não servem o futuro do país e não servem o futuro do desporto. E para ter uma noção, como tão bem disse, a diferença de financiamento que o Estado português coloca no desporto com a média europeia, estamos a falar de 40 para 113 euros por habitante. É uma diferença abismal e, portanto, os resultados e o nosso nível de atividade física e desportiva no país, de facto, acabam por estar de mãos dadas, digamos assim, com a linha de investimento que o Estado português faz. E por isso é que nós entendemos que é fundamental um novo modelo de financiamento, que alarga a fonte de financiamento que atualmente o setor público, digamos assim, investe no desporto. Neste momento, como referiu, o investimento que é feito é com base naquilo que é o investimento das famílias portuguesas em jogos de sorte ou azar, e portanto o financiamento do desporto provém precisamente dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa, e aquilo que nós queremos é que o desporto, como bem público que é, seja também reconhecido como tal, como investimento da receita fiscal que o Estado recebe. E entendemos que o desporto é um bem público, e se é um bem público, os portugueses pagam impostos precisamente para terem serviços públicos de qualidade. E por isso é que precisamos, de facto, que o desporto esteja com qualidade e de forma livre e universal às famílias portuguesas. E há um velho ditado, por falar em famílias portuguesas, que diz que de pequenino se torce o pepino. O primeiro ciclo de escolaridade tem 5 horas de carga horária semanal para educação física e também educação artística, sendo que o critério de distribuição fica a cargo dos agrupamentos de escolas. O que é que tem de mudar? O que tem de mudar é, definirmos claramente e de forma objetiva o número de horas mínimas para a prática da disciplina de educação física no primeiro ciclo de escolaridade. E seguindo, de facto, as recomendações da própria Comissão Europeia, propomos que a carga horária semanal para a disciplina fique nas 3 horas semanais. A escola tem que ser o primeiro contacto e o primeiro ponto de acesso, a porta de entrada entre um jovem, entre uma criança e a prática desportiva, onde as crianças aprendam a correr, a saltar, tenham formação motora, formação física, que vai, obviamente, incutir hábitos saudáveis, hábitos de atividade física e desportiva, e que será fundamental e importante no seu processo de desenvolvimento da própria criança. E é, no fundo, isso que nós estamos aqui a propor, é que a educação física assuma uma prioridade maior na educação portuguesa.
Sugere ainda que haja mais desporto no serviço público de rádio e televisão e diz que quer fazer parte da solução. O que é que propõe que seja feito que não esteja já a acontecer? Nós, de facto, as propostas que aqui apresentamos são propostas objetivas e há uma nota que é importante deixar. É que o Movimento Associativo Desportivo, a Confederação de Desporto de Portugal, quer fazer parte da solução, contribuir para resolver um problema que se vem arrastando há décadas de desvalorização social e política do desporto. E por isso é que nós entendemos que é fundamental que o Governo priorize o ecletismo desportivo no novo contrato de concessão da RTP e que deve prever exatamente o alargamento das obrigações específicas em matéria desportiva, por um lado, e por outro, que envolve a própria Confederação na definição estratégica da grelha no que respeita ao setor do desporto. Porque se temos, e voltamos ao mesmo ponto, se o desporto é um bem público, tendo em conta que o Serviço Público de Rádio e Televisão Portuguesa deve oferecer, de facto, a promoção de bens públicos e, de facto, o desporto como bem público tem que ganhar um maior espaço na grelha de serviço de rádio e televisão portuguesa. E quando falamos de desporto, não falamos de futebol, falamos da promoção do ecletismo, do que é feito e que é bem feito, espalhado por esse país fora, tantos e tantos clubes, com um trabalho notável, tantos e tantos dirigentes, muitas das vezes em regime de voluntariado, e, portanto, esse é o desporto que nós queremos que chegue à casa dos portugueses. A promoção do ecletismo das nossas modalidades é fundamental. Temos falado aqui muito de pouco financiamento do Estado no desporto. No último ponto, propõe que seja criado um Ministério do Desporto. Se o Estado não investe no desporto, não acha que há aqui um contrassenso? É precisamente para invertirmos essa tendência. É que o desporto deve ser considerado uma prioridade nacional e tem de ser nesta legislatura. O tempo que passou, o tempo que se perdeu, tem definitivamente de ser posto de lado e de se olhar para o futuro com confiança, e é isso que também queremos mostrar com este documento, com estas prioridades políticas. É fundamental para reformar o nosso setor, para reformar o desporto em Portugal, que exista reconhecimento e valorização política. Neste momento, 19 em 27 países da União Europeia têm o Ministério do Desporto constituído, precisamente porque reconhece a importância do desporto no processo de educação e na saúde e na economia dos países. E é importante o desporto na educação, como já disse, precisamente pelos valores que incute nas crianças e nos jovens. É importante na saúde porque investir hoje no desporto é investir também na prevenção de doenças no futuro e, para além disso, também é um investimento na economia porque o desporto tem um impacto brutal na economia, quer a nível do valor acrescentado bruto, estimado de 4.200 milhões de euros, quer também ao nível dos empregos que gera, no impacto que gera na capacidade produtiva nacional. É importante que os nossos responsáveis políticos percebam que o apoio ao desporto tem de ser muito mais do que meras palavras de felicitações quando algum atleta conquista uma medalha internacional. E, portanto, eu no futuro gostaria de ver os dirigentes políticos estão empenhados no apoio ao desporto como estão no momento de sobrar vitórias e medalhas. Mas eu queria chegar aí a essa questão dos responsáveis políticos, até porque estamos em período eleitoral. A 10 de março vai ser eleito um novo governo. Tenho uma última pergunta. Disse na apresentação destas prioridades que é preciso olhar para trás para perceber os erros que foram cometidos. Tem dialogado com os vários partidos durante este período para perceber as diferentes visões também para o desporto no futuro? Após a apresentação destas prioridades políticas, efetuámos o pedido de marcação de audiências aos respectivos líderes dos partidos com assento parlamentar e neste momento estamos a efetuar as marcações dessas audiências precisamente para apresentar este documento e de facto sensibilizar para a importância que o setor do desporto tem, ou deve ter no caso, e a necessidade urgente de aplicarmos reformas estruturais. Nós com as receitas, como comecei esta conversa, com as receitas de sempre, dificilmente ou de forma impossível conseguiremos resultados diferentes. E a verdade é que nós temos um dos piores níveis de atividade física e desportiva da União Europeia. Temos uma competitividade internacional que, se for comparada com países com a nossa densidade populacional, fica muito aquém dos resultados alcançados por esses países. E, portanto, temos que definitivamente virar a página e criar uma nova tendência. Uma nova tendência que acontece nos países envolvidos. Que, de facto, o desporto faz parte da cultura do país e faz parte da cultura da própria sociedade. E é isso que nós queremos, porque o investimento no desporto vai muito para além do investimento no setor em si. Investir no desporto tem que ser encarado como um investimento na educação das nossas crianças e jovens. Tem que ser encarado como um investimento na saúde, porque investir hoje
gerará poupanças futuras na saúde dos portugueses. Portanto, investir hoje no desporto é investir na educação, é investir na saúde com poupanças futuras e é investir na economia, porque o desporto gera muito mais do que aquilo que é necessário investir para que o desporto possa gerar esse efeito e esse retorno para o país. E, portanto, é isso que nós aqui propomos com estas 5 prioridades. São as 5 prioridades que entendemos como fundamentais para reformar o setor em Portugal.